Agora, Luciano, isso que você falou, cara, me acendeu um neurônio aqui. Que você falou do seu método, que é um método baseado na condução. Isso... eu nem consigo chamar de meu, né? O que eu uso socrático. hoje. É socrático. É socrático. E aí eu lembrei daquele diálogo que tem no Mênon, que o Platão foi o biógrafo do Sócrates, né? E aí ele retrata num diálogo chamado Mênon aquele problema da duplicação do quadrado. Tá. Em que o Sócrates ele tá em contato com um escravo. Eu não gosto de falar essa frase, eu vou usar outra, um ajudante, vai. Porque, né? Sim. Ele tá em contato com um ajudante e aí ele propõe para um ajudante que é um cara que não tem, obviamente, nenhum treinamento geométrico, né? E aí ele desenha um quadrado no chão, o Sócrates desenha e fala, cara, duplica esse quadrado aqui, o que para os gregos significa duplicar a área do quadrado. Sim, a área. E aí a primeira coisa que o ajudante faz, obviamente, né, é construir um quadrado de lado 2, e aí o Sócrates explicou para ele que aquilo geraria um quadrado de lado 4, de área 4, né? E aí no final das contas, baseado no erro do ajudante, mas na condução, o Sócrates conseguiu fazer com que o ajudante enxergasse que se ele desenhasse uma diagonal, e uma outra diagonal, e uma outra diagonal, naquela construção que ele já tinha feito, ele geraria ali o quadrado. E assim, aquilo ali que essencialmente é o trabalho de um bom professor, né? De respeitar que o erro faz parte, de não punir, de não falar, pô, que erro ridículo, não tem nada a ver e tal. E assim, em um dado momento, mesmo uma pessoa que não tinha um treinamento geométrico, um ajudante, né, uma pessoa simples, conseguiria resolver um problema de duplicação de uma figura. Então, é mais ou menos isso que você faz, né? Só que num nível mais elevado, né? Cara, aí depende do que você chamar de um nível mais elevado, porque é isso. Eu trabalho também com crianças. É verdade que a maioria dos alunos que chegam até mim são alunos que de alguma forma já têm facilidade em matemática. Normalmente gente, são pais, né? As crianças mais jovens são os pais que estão preocupados em que ele faça mais do que o que normalmente é exigido da escola, né? Mas eu realmente não acho que é tão diferente. Porque não precisa ser um nível elevado, porque um dos desafios é justamente esse, é entender onde é que o aluno está, né? E, de fato, o que eu hoje vejo que é talvez a parte mais desafiadora do meu trabalho é imaginar as próximas sessões. Depois eu observo a turma, eu observo os alunos com quem eu estou trabalhando e eu tenho que imaginar como vai ser a próxima sessão, que tipo de desafio eu vou trazer. É um trabalho artesanal, né? Que tipo de desafio eu vou trazer para que esses alunos que eu estou observando aqui cresçam mais. Como é que eu... Tem que ser um desafio que seja ao mesmo tempo alcançável por eles. Exatamente. Mas não pode ser imediato. Tem que ser sensível à turma que está lá. Não é uma turma em gênero, é a turma que você está lidando ali. Exato. É artesanal de fato, cara. É artesanal. Incrível. Então, essa é uma parte difícil, mas que a minha obsessão é essa. É como aproveitar melhor o tempo, como ajudar esses alunos a desenvolverem o máximo que eles podem. Porque essa é a minha maior... de fato, essa é a minha maior angústia, a coisa que me tira o sono às vezes. E é isso, às vezes a gente observa na família, ou em colegas, né, dos filhos, e enfim, em ambientes sociais em geral, a gente observa. E vamos falar aqui de... Não, a gente pode falar de qualquer jovem em idade escolar, pode ser da faculdade também, é igual. Me angustia ver o quanto se perde de tempo com coisas inúteis. Isso é muito angustiante. E, na minha opinião, os jovens que estão correndo o maior perigo de desperdiçarem seu potencial são os que vão bem na escola. Sim. Como você foi. Com certeza. Que fina ironia, hein? Cara, com certeza. Mas é verdade. Me explica melhor o que isso quer dizer. Eu acho que eu mesmo... Eu acho até que eu sou um exemplo de um jovem que poderia ter feito mais se tivesse tido oportunidade antes. É possível afirmar isso, Luciano? É difícil, muito difícil. Não é. Pelo efeito borboleta, né? É. Talvez se não tivesse... É difícil. Sim. Eu concordo que é
E talvez, uma Luciano... sensação, talvez. Talvez, Luciano, você tivesse uma carreira do ponto de vista matemático, científico, muito mais prolífica, se é que isso é possível, porque eu acho você extraordinário. Talvez você tivesse muito mais dinheiro, muito mais fama até, mas talvez você não estivesse fazendo o que você descobriu como a sua verdadeira paixão, que é ensinar, né? E ser menos, exato. como assim, você falou, né? Falar de mim nesse ponto é muito difícil, porque eu sou profundamente grato pela minha vida, pela minha carreira, por tudo que aconteceu comigo. Eu realmente não... Enfim, não é nem que eu não tenho do que reclamar, assim, eu acho que eu recebi muito, muito mais do que eu sou capaz de oferecer. Enfim, então é até difícil eu falar alguma coisa assim. Mas é verdade que... Enfim, eu diria ali, antes de eu começar nessa 8ª série a fazer um curso... Se bem que tudo bem... É verdade que a 8ª série talvez seja ali a idade limite em que você deve parar de brincar exageradamente, fazer ver televisão demais e começar a fazer uma coisa mais séria, né? Talvez não... Mas eu fico pensando, talvez eu poderia ter começado um pouco antes se eu tivesse alguma oportunidade. Mas o que me angustia mesmo é que tem jovens que passam pelo ensino médio inteiro e por boa parte da faculdade, justamente porque acham a escola fácil. Sim. E não tem dificuldade com as aulas, etc. E isso é em parte porque o nível de exigência médio das escolas está muito baixo. Muito não baixo. Só em matemática, mas assim, é muito baixo. E caindo, né? E aí, esse é um jovem que recebe uma mensagem dos pais, dos professores, do diretor da escola. Não, tá tudo bem. Você tá bem. E fica um tempo exagerado acreditando, né? Jogando videogame, vendo besteira na internet. Nossa, isso... Eu falei com o Corió, o Sandro Corió, que é um professor de matemática. Todo mundo dizendo que ele tá bem. Sim. Porque existe uma pandemia, a gente saiu de uma pandemia e a gente tá numa pandemia de perda de tempo com besteira. Essa é uma pandemia impossível de curar, assim, no curto prazo, no médio prazo. A outra tinha instrumentos, né? Essa, meu amigo, o buraco é muito embaixo, cara. O pessoal seleção natural, cara. Esse cara que é bom aluno, esse menino que é bom aluno, é exatamente isso, Luciano. Ele recebe a seguinte mensagem, ó. Você tá tirando acima da média, tua vida vai ser um sucesso. Tá tudo resolvido. Porque você é um ótimo aluno, você vai passar numa boa faculdade, você vai continuar sendo um ótimo aluno, depois você vai ser um ótimo profissional e tal. E ele se apega a isso de uma forma que ele acha que não precisa fazer mais nada. Tá tudo certo. E pior, talvez até seja verdade dependendo da sua definição de sucesso. Uhum. O problema é que quando um ser humano não se torna o melhor que ele pode ser, ou não se aproxima de se tornar o melhor que ele pode ser, todos nós perdemos. Sim. E quando um ser humano que tem potencial de ser extraordinário, de fazer algo realmente significativo e melhorar, porque com o que a gente costuma chamar de grandes gênios, eles ajudam a gente a avançar, melhora a vida de todo mundo. Com certeza. E isso é uma angústia que eu tenho. A gente não pode desperdiçar talento. A gente precisa de talento. Com certeza. Né? Porque a gente tem problemas muito complicados. Que, aliás, eu acho que é outra epidemia que tem aí de pessoas dando respostas simples para problemas complicados e achando que essa é a resposta. Sim. Assim, não é assim, tem, né? muito problema que é muito complicado que a gente precisa resolver e não tem resposta simples. A gente precisa errar, precisa ter a chance de errar, de falar besteira, e ver que não está dando certo e modificar. Tem que ter essa humildade, tem que ter essa chance. E essa ousadia. Exato, de tentar e ver, ó, isso não está funcionando, vamos lá, mas não dá para achar que certos problemas complicados têm respostas simples. A gente não pode aceitar respostas aparentemente simples para coisas que são complicadas. E para isso a gente precisa que quem tem talento, quem tem potencial para se desenvolver, realmente se desenvolva. E eu não acho que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pedir de todo mundo. Eu acho que todos nós somos responsáveis pelo que nós somos capazes de fazer
não dá para aceitar menos do que o que nós podemos fazer. E acho que essa é uma mensagem muito ruim que está sendo passada para os jovens. Isso, inclusive, é um preceito bíblico da certeza. parábola dos talentos. Exato. Não enterra o teu talento, cara. É, perfeito. A pior coisa que você pode fazer com o teu talento. Essa, inclusive, é a parábola que uma parábola que eu costumava falar com os meus alunos, até quando eu estava afastado da igreja, eu falava essa. Porque como acontece com muita gente, né? A minha relação com Deus, com a religião, foi de indas e vindas, fiz muita coisa errada, passei pela soberba, né? Em muitas coisas, mas é isso, os ensinamentos de verdade ficam. Sim. Né? E essa parábola dos talentos, para mim, é perfeita, e é isso aí. A quem muito é dado, muito será exigido. E tá certo. E tá certo. E Deus tá certo em fazer isso. Tá certíssimo. Né? Muitas das vezes quem enterra o talento é a própria escola. Pesado, isso aí. Estimula pelo menos, né? A enterrar. Exato. Né? E a gente precisa passar uma mensagem diferente para esses jovens, para as pessoas, que cara, assim, olha, pensa no que você pode ser, no que você pode se tornar, no bem que você pode fazer, e assume essa responsabilidade. Seja responsável por se tornar o melhor que você pode ser.